Existe um problema que não se limita apenas aos críticos de revistas como a IGN ou Metacritic, que é um site bastante usado para avaliar mídias no geral. Mas aqui na plataforma, infelizmente, também temos esse problema. Embora que muita gente tenha medo de se aprofundar mais no assunto, como muitos de vocês sabem, The Last of Us Part 2 teve a sua estreia no dia 19 de junho de 2020. E muitos críticos deram a nota máxima para o jogo. E eu não vou fazer drama aqui, não vou citar nomes, pois vocês sabem quem são eles e como colocar um jogo num patamar de expectativa que não corresponde com a realidade. Eu me chamo Antônio Carlos e no vídeo de hoje vou te explicar o porquê você não deve confiar nas notas dos críticos. Eu normalmente não faço vídeos dessa forma sendo crítico e dando minha opinião, embora eu já tenha feito 3 vídeos falando da Naughty Dog e esse processo de transição da nova fase do estúdio. Caso você tenha curiosidade ou perdeu alguns desses vídeos, vou deixar o card aí com a playlist. Dito isso, vamos continuar. Recentemente um usuário aqui do YouTube veio discutir comigo dizendo que discordava da minha opinião sobre The Last of Us Part 2. Até aí, nada demais. Ideias contrárias enriquecem o debate e faz a gente ver coisas que simplesmente passaram batidas. O problema foi essa pessoa não entender ou fazer vista grossa para como funciona esse mercado. E sendo bem sincero, eu já ia desistindo de fazer esse vídeo. Mas pensando bem, é um assunto que precisa ser comentado, precisa ser conhecido. Primeiro vamos por partes. Por que você não deve confiar nas notas e reviews antes do jogo ser lançado? Primeiro, as cópias de review ou as cópias antecipadas têm muito impacto, principalmente aqui no YouTube. Os grandes criadores de conteúdo precisam lidar com a questão extremamente importante. Qual é essa questão, né? Bom, sobre ser honesto e se importar com seus inscritos dizendo a verdade, ou continuar recebendo as cópias adiantadas de forma gratuita. Eu quero que você entenda uma coisa: ter um vídeo sobre determinado jogo no dia do lançamento significa muita visualização, e isso significa muita relevância, e muita relevância significa muito dinheiro, mas todo mundo sabe disso. Bom, nem preciso dizer qual lado eles escolhem, não é? A gente viu aí quantas notas perfeitas The Last of Us recebeu da crítica, o que coloca em xeque se jogam ou se estão lá apenas vendendo sua opinião, o que é completamente inaceitável, uma vez que isso é usado para manipular e enganar nós, consumidores. Segundo, se você recebe uma cópia de review, você faz parte da campanha de marketing do jogo, o que muita gente parece não perceber ou não levar em consideração é a quantia enorme de capital que essa indústria gira. Portanto, sendo bem raso no assunto, a indústria dos games é o maior mercado de entretenimento do planeta, e algumas centenas de milhares de dólares é troco de bala para eles. O jogo que o seu criador de conteúdo favorito recebeu é pago pela distribuidora, e só isso é o suficiente para impactar na visão que esse criador de conteúdo tem sobre o jogo que recebeu. E isso pode se manifestar das maneiras mais sutis e inimagináveis e que os inscritos muitas vezes podem nem perceber. O que acontece é que o canal desse seu criador de conteúdo favorito vai receber o jogo com acesso antecipado. Ele vai fazer o vídeo e vai mandar para ser analisado, e será informado a ele o que deve manter ou tirar do vídeo. Até que isso aconteça, eles não dão um centavo. Além disso, vai haver algumas regras que você não pode ignorar, como não pode falar sobre bugs ou mostrar coisas que talvez possa ser considerada negativa, como por exemplo, DLC abusiva, etc. Basicamente, tratando o canal como um comercial de TV. Ainda não te convenci, né, que essas coisas acontecem? Bom, vamos ver mais exemplos onde há vezes em que a desenvolvedora convida os grandes criadores de conteúdo para ir para outro país, pagam um ótimo hotel, o alimentam e nesse meio tempo ele está lá jogando aquele jogo extremamente esperado
e o mundo inteiro está de olho. E ele, o seu youtuber favorito, é uma das primeiras pessoas a jogar. E com isso, eles garantem que esse grande criador de conteúdo se divirta e tenha uma opinião positiva sobre aquele dia. Isso leva diversas pessoas a se interessar pelo jogo e a comprá-lo. Talvez você não acredite em mim, mas e se eu te perguntar por que será que algumas pessoas são impedidas de ter acesso a certos jogos? Eu respondo, caso eles te dão uma cópia antecipada e a percepção é negativa sobre o jogo, o público daquele criador de conteúdo também terá essa percepção negativa. E com isso, eles vão cortá-lo da próxima campanha de marketing, as quais as cópias adiantadas fazem parte. E se você quer visualização, quer dinheiro, quer grandes patrocinadores, é altamente indicado não falar das coisas ruins. E aí você já pode enxergar o verdadeiro problema. Uma pontuação baixa significa baixas vendas. Você até pode pensar, o meu youtuber favorito jamais mentiria para mim. Mas a verdade é que no fim das contas, a única opinião que importa é a sua. Tudo bem, você ainda não acredita em mim. Bom, uma empresa gigante como a Warner Bros. Pagou criadores de conteúdo para dar apenas reviews positivas para os seus jogos. Ainda não é o suficiente. Tudo bem, tem um outro caso da Microsoft em que ela pagou diversos criadores de conteúdo para falar bem do Xbox One. Vou estar deixando as duas matérias aí na descrição. E recentemente, uma ex-funcionária da IGN, chamada Alanna Pearce, que trabalhou, segundo ela, cerca de 10 anos para a empresa, fazendo matérias para revista de games, sites e diversos outros trabalhos relacionados a essa indústria. Ela comenta que existem alguns tópicos nesse mundo dos games que é muito difícil de ser comentado, como esse mesmo das cópias antecipadas. E um dos exemplos que ela deu foi sobre Mass Effect Andromeda. Bem antes do jogo ser lançado, ela teve acesso e a expectativa do mundo inteiro era muito alta. Depois de jogar por 3 horas, achou o jogo ruim. E mais uma vez a questão do conflito. Mentir e falar para a internet que o jogo é bom, porque é o que os fãs querem ouvir, ou ser sincero. E se caso ela dissesse que o jogo era ruim, as pessoas iriam odiá-la. Acho que a maior lição que pude absorver do que ela comentou é: será que eu estou ouvindo, lendo ou vendo o que quero ver na análise de algum criador de conteúdo? Ela também explica que uma parte do público fica confuso sobre como as notas são dadas na IGN. Bom, vamos dar uma olhada em como funciona a classificação ou essa pontuação, ou como preferir chamar esse processo de avaliação, e depois vamos falar o porquê elas foram compradas. 10 de 10 Masterpiece. Jogos que ganham 10 são aqueles altamente recomendados. Não são jogos perfeitos, pois não existe tal coisa como um jogo perfeito. Alguns exemplos do que é um jogo 10 de 10 para a IGN é God of War, GTA V, Zelda Breath of the Wild e por aí vai. Existem outras pontuações, mas a relevante para o nosso caso é 10 de 10, que foi a pontuação que a IGN deu para The Last of Us. Precisamos ter em mente que não significa que o jogo é perfeito, mas sim altamente recomendado. Agora, complementando com o que a Alanna Pearce comentou, os jornalistas deram essa nota para o The Last of Us porque tem medo do público? Bom, eu acho que não, pois a nota que o público deu para o The Last of Us foi negativa. Eu posso estar errado, mas para mim, o que pareceu foi mais uma grande passada de pano e ainda jogou a culpa nos fãs, pois ela disse que quando um crítico é sincero, muita gente vai lá tirar satisfação por estarem falando mal da franquia favorita. Claro, eu não vou negar que isso realmente aconteça, mas vocês precisam entender que nem todo mundo é honesto, nem todo mundo se importa em dizer a verdade. E quando há dinheiro na linha, meu amigo, são poucos os que se mantêm verdadeiro. E isso acontece todos os dias aqui na plataforma. E The Last of Us Part 2 foi só mais um desses casos. Não estou dizendo que todos são corrompidos, mas uma grande parte deles são. Pode parecer presunçoso ou clichê, mas para mim, videogame é arte,
e falar sobre games é uma das coisas que eu mais gosto, e a arte sempre estará acima de qualquer valor monetário. E ainda falando de The Last of Us Part 2, quero que alguém me explique como mudar a raça de um personagem é ser inclusivo. Calma que eu explico. O médico que iria fazer a cirurgia na Ellie no primeiro The Last of Us era negro, e no 2, magicamente ele é branco. Eu não vou me estender nesse assunto, pois já dá pra ver a confusão que isso vai gerar. Mas fica a dúvida, é assim que as empresas dizem incluir a minoria? Quando você apoia determinado movimento político, tome cuidado para não ser esse tipo de coisa que você apoia. Espero sinceramente que esse vídeo tenha aberto os olhos de algumas pessoas, nem que seja apenas de uma, para mim já valeu a pena. Se possível, se inscreve, compartilha, assim você me ajuda a crescer e me mantém motivado para trazer sempre algum conteúdo interessante para vocês. Desejo a todos uma ótima semana, fica na paz e até breve. Eu vou fazer tudo sozinha.